Deixa eu me achar aqui, irmãos. Muito bem, eu quero convidar os irmãos a fazermos a leitura bíblica no Evangelho de João, capítulo 6. Eu quero compartilhar com os irmãos, antes de nós lermos o texto, uma preocupação que eu sempre tenho no meu coração quando vamos compartilhar a palavra. Há uma tendência nossa de olharmos para a palavra de Deus à luz daquilo que nós já imaginamos ser a vontade de Deus para as nossas vidas. Há uma tendência, uma inclinação natural nossa em olharmos para o texto bíblico e tentarmos interpretá-lo à luz daquilo que nós estamos vivendo ou daquilo que nós desejamos que aconteça. E quando fazemos assim, isso é algo que a gente faz naturalmente, não é por maldade, mas é por causa da nossa natureza. E quando nós fazemos assim, nós corremos o risco de ouvirmos a palavra e não entendermos exatamente aquilo que Deus espera de nós. Então nós vamos ler a palavra, nós vamos orar, e eu quero que você faça dessa oração a sua oração, pedindo a Deus: Senhor, me ajude a entender aquilo que o Senhor quer de mim. Me ajude a entender o momento que eu estou vivendo, as coisas que habitam no meu coração, para que, se elas estão de acordo com a Tua vontade, que a Tua palavra me confirme. E se elas estão contrárias à Tua vontade, que a Tua palavra me revele, para que eu possa me encontrar, de fato, no centro da Tua vontade. A melhor coisa que pode acontecer conosco é nós sermos confrontados com a palavra de Deus, entendermos onde estamos errando e então ajustarmos nossa vida com Deus. Dito isto, nós vamos fazer a leitura em João capítulo 6, versos 25 a 35, e nós vamos pensar no tema: o que você busca em Deus? O texto diz assim: quando encontraram, isso é, a Jesus, do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão do céu. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, nos colocamos diante do Senhor e reconhecemos a nossa limitação. Às vezes, mesmo querendo muito acertar, a nossa limitação nos leva a errar, a interpretar de forma errada, a fazermos escolhas erradas, mas nós entendemos que só no Senhor há salvação.
Então, ó Deus eterno, toma-nos pela tua boa mão e guia-nos, que o poder do Senhor opere em nós, de modo a que o nosso entendimento e as nossas respostas produzam resultados além daquilo que naturalmente nós faríamos. Abrimos o nosso coração ao Senhor nesse momento, e pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que nos revele a tua vontade pela tua palavra, e mova o nosso coração, para que não só saibamos o que fazer, mas que as nossas emoções, as nossas afeições estejam inclinadas para fazermos a tua vontade. Essa é a oração que nós fazemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. O que você busca em Deus? De todos os grupos e conjuntos musicais que eu conheci ao longo desses meus 37 anos de vida cristã, o que mais marcou a minha vida, e talvez porque foi no início da minha caminhada cristã, foi o grupo Logos, pastor Paulo César. E ele tem uma canção das mais novas, que se chama Pescador. E essa canção, ela diz que Jesus, quando ele nos chama, quando ele chama os seus discípulos, ele diz apenas que fará do seu discípulo um pescador. Ele não diz mais nada, ele chama, e essa canção, ela é baseada naquele convite que Jesus faz aos discípulos que estavam pescando, e ele diz: venham após mim, eu farei de vocês pescadores de homens. Ele então diz que pescador de peixes eu sou, pescador de peixes todos nós somos. Ele diz: na verdade, há muitos outros como eu. Nós pescamos coisas distintas, e mesmo que você não sinta, a sua vida algo vai buscar. Então, com essa canção ele diz: olha, todos nós estamos buscando alguma coisa, todos nós somos pescadores, no sentido de tentar, com a nossa pescaria, satisfazer os nossos desejos, os nossos anseios, preencher o nosso coração e a nossa vida. É essa a ideia, mas Jesus chama seus discípulos para fazer algo que é eterno. Deus se revela a nós e nos chama a Ele a fim de nos revelar a verdade, tanto sobre Ele quanto sobre nós, e nos dar um propósito eterno. E é isso que nos preenche. Sem esse entendimento da verdade eterna que é Deus, nós não entendemos quem nós somos, não entendemos de onde viemos, para onde vamos, não entendemos qual é o propósito nosso, e nós ficamos rodando como um peão sem saber para onde vai, gastando a vida e tentando preencher a vida de modo a satisfazer, e nunca encontramos satisfação. Quando a luz de Deus ilumina o nosso entendimento, o nosso viver então se torna objetivo, ganha sentido, e a corrida da vida nos satisfaz, porque agora nós sabemos para onde estamos indo. Não é só uma coisa de ser religioso, de ter uma religião, de ter uma prática, um ritual. Não, a partir do momento em que a luz de Deus ilumina o nosso coração, nós entendemos quem nós somos na criação de Deus, na relação com Deus. Sabemos para onde estamos caminhando, e isso traz satisfação. Quando isso não acontece, o viver é uma angústia. Ficamos correndo atrás do vento e buscando satisfação que nunca chega a ser alcançada, porque ela não existe nas coisas desse mundo, só existe em Deus. A vida do homem sem Cristo está sempre buscando algo, é a busca por preencher o vazio da alma. Só que esse vazio, ele é do tamanho de Deus, e nada é grande o suficiente para poder preencher esse vazio de Deus. A igreja, o culto, a Bíblia, nos remetem a Deus. Quando lemos a Bíblia, quando estamos na comunhão dos irmãos, quando estamos cultuando,
essa comunhão, esse processo que Deus criou para nos levar a Ele, de fato nos faz pensar, dirige os nossos olhos na direção de Deus. Quando buscamos essas coisas, estamos buscando a Deus. Então, quando saímos de casa hoje e viemos para cá, o objetivo é estar na presença de Deus, é estar na comunhão com os irmãos, mas prestando um culto a Deus, alegrando o coração de Deus, estamos buscando Deus. A pergunta que nós precisamos responder para que essa busca ela seja objetiva é: o que você busca em Deus? Uma vez que você entende que a igreja se reúne para cultuar a Deus, uma vez que você entende que Deus está presente para receber o seu culto, e você vem para cá para estar na presença de Deus, o que é que você busca em Deus? O diálogo narrado entre Jesus e aquela multidão, no texto que nós acabamos de ler, revela algumas verdades sobre essa busca. Aquilo que aquelas pessoas estavam buscando, enquanto buscavam a Jesus, que no dia anterior havia feito o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, que havia alegrado seus corações com a palavra, mas que havia nutrido o seu ventre com o alimento, que sabiam que Jesus tinha feito aquilo que Deus, portanto, operava através dele. Aquelas pessoas estavam buscando a Jesus, e em Jesus estavam buscando a Deus. Mas o que é que eles estavam buscando em Deus? O que é que você busca em Deus? Então, olhando para esse texto, nós podemos destacar em primeiro lugar que aquelas pessoas buscavam apenas a satisfação de necessidades materiais. O verso 26 e 27 nos dizem assim: Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Jesus olha para aquelas pessoas e ele diz: vocês comeram pão ontem, e aquilo satisfez vocês. E aí vocês me procuram hoje de novo, não para ouvir o ensinamento, não para entender a vontade de Deus. Vocês me procuram hoje de novo para comer pão de novo. Vocês estão me procurando para a satisfação de necessidades meramente materiais. Então Jesus faz menção do milagre feito anteriormente. Com 5 pães e 2 peixes, ele alimentou 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Ao longo do ministério de Jesus, ele sempre revelou a compaixão de Deus em relação às necessidades e ao sofrimento das pessoas. Ou seja, Jesus ele vem para nos salvar. A obra que Jesus vem fazer é entregar a vida dele na cruz para que pela sua morte nós pudéssemos ter vida. Mas ao longo do seu ministério, ele mostra compaixão pelo sofrimento das pessoas. E na medida em que as pessoas chegam diante dele com sofrimento, ele alivia o sofrimento delas, mostrando, portanto, essa compaixão, essa preocupação em alcançar o homem de forma completa, não apenas salvando sua alma. Ele fez isso não só multiplicando pães, mas também curando enfermos e libertando oprimidos por espíritos maus. Qual é o problema então que Jesus aponta aqui, já que ele tem essa disposição de satisfazer a necessidade das pessoas? O que Jesus está chamando a atenção é que no dia anterior, quer por curiosidade ou por necessidade, ou ainda por interesses políticos, aquelas pessoas se reuniram onde Jesus estava, e depois de Jesus declarar-lhes as verdades do reino de Deus, Jesus as alimentou até que se fartassem de pão e de peixe. Aí no dia seguinte, eles buscam a Jesus para comerem pão e peixe de novo. Era isso que eles estavam procurando. Eles não entenderam que o milagre feito por Jesus era a prova de que as suas palavras, as palavras ali proferidas, eram verdadeiramente palavras de Deus. Um Deus que se importa com o ser humano. Se eles tivessem entendido isso, eles buscariam Jesus não por causa do pão que perece,
Eles buscariam Jesus para entender mais a respeito de Deus, para ter comunhão com Deus. Às vezes os olhos humanos estão tão atentos para as questões materiais, que não conseguem enxergar a oportunidade de estar com Deus, o Deus que pode todas as coisas. Há pessoas que vêm à igreja apenas para buscar a satisfação das necessidades imediatas. Elas vêm à igreja porque elas querem que Deus opere um milagre na vida delas, para que elas possam ter mais alimento, ou ter a segurança de que terão alimento amanhã e depois. Elas buscam a igreja porque elas querem que Deus opere em suas vidas e traga a elas uma cura de uma enfermidade em que estejam. Elas buscam a igreja porque elas querem um emprego que elas perderam. Elas buscam a igreja porque querem um namorado que foi embora, ou que Deus mande um namorado, porque o tempo está passando e a coisa está ficando difícil. A busca por necessidades que são imediatas, que são temporais. Deus pode satisfazer essas necessidades, claro que pode. Não tem nada de errado em se eu estou desempregado eu orar a Deus e pedir a Deus um emprego. Não tem nada de errado se eu estou enfermo eu orar a Deus e pedir a cura. Não tem nada de errado com isso. Deus pode e deseja satisfazer essas necessidades. Mas é preciso entender que há uma necessidade muito maior que Ele quer suprir. A necessidade da comunhão com Ele e do conhecimento libertador da sua palavra, que é verdadeiramente eterna e imutável. Eu não posso, por causa de algo menor, perder aquilo que é maior. Por causa de uma necessidade temporal, eu perder a oferta de Deus de vida eterna. Aquele que conhece a Deus descobre que comunhão com Deus é mais importante do que satisfação das necessidades imediatas. Se eu tenho Deus comigo, as coisas que eu preciso, Ele me satisfará. Mas eu preciso primeiro ter Deus. Eu não posso perder de vista isso. Aquele que tem Deus, ele tem a sua alegria renovada. Ele sabe que em Deus ele tem a satisfação de todas as suas necessidades. Filipenses capítulo 4, versos 12 e 13, Paulo, quando escreve essa carta, ele está preso. Ele havia acabado de receber uma oferta da igreja dos filipenses, e ele escreve de volta, e como parte dessa carta, os versos 12 e 13 do capítulo 4, ele diz assim: sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está dizendo, em alguns momentos tem fartura e dá para distribuir para os outros, em outros momentos tem escassez e eu fico com fome, mas a minha alma está satisfeita porque ela está em Deus. Porque eu estou em Deus, eu posso enfrentar qualquer coisa. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E Jesus nos traz segurança com suas palavras, quando lá em Mateus capítulo 6, verso 33, ele afirma para os discípulos que estavam preocupados se teriam o que comer no dia seguinte, com o que eles iam se vestir, com o que eles iam satisfazer as suas necessidades. E Jesus diz para eles: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. O que você busca em Deus? Você busca apenas a satisfação das necessidades materiais e imediatas? Se você está buscando apenas isso, você está perdendo a maior oportunidade da sua vida, a oportunidade de ter comunhão com o Deus eterno. O que você busca em Deus? Olhando para aquela multidão, nós podemos destacar uma segunda busca deles. Buscavam a salvação por seus próprios méritos. Veja, as pessoas querem ir para o céu. Dificilmente você vai perguntar para uma pessoa se ela quer ir para o céu e ela vai dizer não. Então as pessoas querem, mas a deformação do entendimento espiritual muitas vezes faz as pessoas acreditarem que elas vão conseguir dar conta disso com as suas obras, a ponto de serem merecedoras.
Os versos 28 e 29 nos dizem assim: então lhes perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus quer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Então vejam só, a pergunta que o povo faz a Jesus está toda comprometida pelo conceito de religiosidade baseado em obras. Eu preciso merecer, para que então, tendo feito aquilo que Deus quer que eu faça, eu possa chegar diante dele e dizer assim: eu fiz tudo direitinho, então agora pode abrir a porta do céu, porque eu vou entrar, porque eu mereço. Talvez o fulano, o cicrano não mereçam, porque olha, eles não fizeram direitinho não, mas eu fiz, então pode abrir as portas do céu. Esse é o conceito da salvação pelo mérito. O que precisamos fazer é a pergunta. Qual é a tarefa que precisamos executar? A tarefa é subir uma escadaria de joelhos? A tarefa é fazer uma oferenda à meia-noite, na encruzilhada, em algum outro lugar? A tarefa é praticar uma campanha de 7 sextas-feiras, e ir 7 domingos seguidos no culto da noite na igreja? Fazer um jejum de comida, de palavra, de televisão? Entregar o meu salário do mês? Tem igreja que está fazendo esses apelos, né? E tem gente que cai nessa, como se isso pudesse comprar um lugar no céu. É um jeito diferente de praticar as antigas indulgências. Diga o que temos que fazer. Por quê? Porque faremos e depois chegaremos diante de Deus e diremos: já cumprimos nossa tarefa, agora dê-nos o que é nosso por direito. Senhor, eu estou precisando de uma bênção, então eu vou fazer o seguinte: eu vou na igreja, olha, não vou faltar nenhum dia durante 7 semanas, né? O 7 é o número atraente, né? E aí depois que eu fizer, então, aí o Senhor tem que me dar aquilo que eu pedi. É uma barganha, eu preciso merecer. É isso o que o ser humano quer. É isso que está dentro do nosso coração. Cumprir tarefas religiosas que o façam merecedor daquilo que ele quer receber de Deus. Seja a salvação eterna, ou sejam as bênçãos imediatas. Diz o que eu tenho que fazer. Não é à toa que nós temos tantas pessoas sendo exploradas nas religiões nos nossos dias. Porque, na verdade, elas estão recebendo aquilo que elas buscam. Elas querem fazer uma troca, e aí a religião propõe a troca, mas não é Deus quem está propondo. A resposta de Jesus à pergunta deles, ela é desconcertante. Eles perguntam: o que a gente tem que fazer, Senhor, para cumprir as exigências de Deus? E eles estão esperando uma lista, e aí Jesus diz: a obra de Deus é essa, crer naquele que Ele enviou. Isso significa que Deus não quer o seu compromisso com uma tarefa. Vou fazer isso aqui, acabou. Não. Deus quer o comprometimento de toda a sua vida. Então alguém já disse que a salvação é de graça, mas o discipulado nos custa tudo, porque se Deus se deu por nós, Ele espera que nós também nos doemos por Ele. Ele não quer nada menos do que isso. Crer em Jesus é crer que todas as suas palavras são verdadeiras. Quem crê, vive em obediência à sua palavra. Você crê em Jesus? Você crê que Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador, é aquele que morreu para que você tenha salvação? Porque quem crê em Jesus dessa forma, crê que as palavras dele são verdadeiras, e agora eu quero me debruçar sobre essa palavra, eu quero entender qual é a vontade dele para a minha vida, eu quero colocar isso em prática. Eu não quero mais fazer a minha vontade, porque eu não conheço nada, quem conhece é Ele. Ele tem a verdade, Ele tem o domínio de todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, e Ele me ama. Então eu quero conhecer e fazer a vontade dEle. Então, se você crê em Jesus, você precisa confessá-lo como o único e suficiente Salvador, reconhecendo-o como Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Você crê nisso? Você crê que Jesus é aquele que morreu para que pelo derramamento do seu sangue, você tivesse o perdão dos seus pecados? Segundo, você precisa ler a Bíblia, e orar diariamente,
estreitando a comunhão e crescendo no conhecimento de Deus. Deus diz: eu removi o obstáculo para que você esteja comigo. O objetivo de Deus é que nós estejamos perto, que nós entendamos a sua vontade, estejamos em comunhão, um convívio íntimo com Ele. Se eu escolho continuar distante, então eu não quero Deus. A que distância você tem se mantido de Deus? Você tem buscado essa comunhão? Você tem buscado estar com Ele diariamente? O que mais você precisa fazer? Você precisa se comprometer com a igreja, cuidando dos irmãos, promovendo o culto, exercitando os seus dons, porque o Deus que nos salva, Ele faz o Espírito Santo habitar em nós, nos concede dons para que nós possamos cooperar uns com os outros, fortalecermos uns aos outros e promovermos o seu reino. Então Deus não nos chama para nós sentarmos no banco no domingo à noite, ouvirmos o pastor pregar, cantarmos com um grupo de louvor e depois irmos para casa viver a nossa vida. Ele nos chama para vivermos com Ele, para promovermos a salvação dEle. Você crê mesmo em Jesus? Você precisa ser dizimista e ofertante, investir na obra de Deus para que os crentes sejam capacitados e os não crentes sejam evangelizados. O plano de Deus para o sustento da obra dele é através daqueles que lhe são fiéis, aqueles que se comprometeram com Ele. É isso. A gente não orou, né, os membros da Igreja Batista no Granbury não chegaram aqui na frente dessa calçada alguns anos atrás, dobraram os joelhos, oraram e disseram: Senhor, dá-nos um templo. E aí Deus fez surgir esse templo aqui. Não foi assim. E essas pessoas oraram a Deus e elas se empenharam, elas contribuíram, elas fizeram campanha, elas se mobilizaram, escreveram livro para poder vender e a renda do livro servir para a campanha. Para quê? Para que pudesse construir esse templo, congregar o povo de Deus, fazer a obra dele. Então Deus espera um comprometimento. Você precisa realizar tudo isso como expressão da sua gratidão a Deus. Não é fazer isso para receber algo em troca. Não, Deus já fez aquilo que era o de melhor para você. Tem que fazer isso então como expressão de gratidão, porque as bênçãos de Deus sobre a sua vida serão sempre por causa do amor dEle e nunca por causa do seu merecimento. Pastor, de vez em quando uma pessoa chega para mim e fala assim: pastor, olha, eu faço a minha parte, e aí se Deus achar que eu mereço, Ele vai me dar. Eu digo: não, se Deus for dar a você aquilo que você merece, você está perdido. Ele vai dar a você por causa do amor dEle. É com base no amor dEle, no cuidado dEle, que Ele nos abençoa. Não é por merecimento. Você precisa de comunhão com Deus, de devoção a Deus, de entrega a Deus, e não de tarefas religiosas. Deus chama você para ter comunhão com Ele, como um filho que busca o colo do Pai. Deus espera que você vá até Ele. Ele está esperando você, para abraçar você e caminhar com você. O que você busca em Deus? O texto ainda nos revela uma terceira falha, um terceiro equívoco na mente e no coração daquelas pessoas que buscavam Jesus. Eles buscavam provas de que Ele é Deus, o Deus que eles idealizavam. E talvez você seja tentado a, vindo à igreja, buscar um Deus de acordo com aquilo que você idealiza, um Deus que age do jeito que você já imaginou, já arquitetou na sua cabeça, um Deus que faz as coisas do jeito que você quer. E se for assim, Deus não é Senhor, Ele é servo. Versos 30 e 31, o texto diz assim: então lhes perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás, para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: Ele lhes deu a comer pão do céu. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para esse ponto. Vejam só, aqui
nós encontramos o retrato perfeito da humanidade corrompida. Quer se aproveitar das bênçãos de Deus, mas vive inventando desculpas para não se comprometer com Deus. Eu quero receber a bênção, mas espera aí, compromisso, pastor, não, compromisso, né? Vamos esperar um pouco mais. Ora por mim, pastor. Você pode orar. Deus, em Cristo Jesus, abriu o caminho para você chegar até Ele. Não, mas trilhar esse caminho para chegar até Deus exige compromisso, né? Eu não quero compromisso, então, ora por mim. Ora ao seu Deus. Esses homens viram no dia anterior, não passou muito tempo não, irmãos, no dia anterior, eles viram Jesus pegar 5 pães e 2 peixes, e multiplicar aquilo a ponto de alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e depois que todo mundo comeu até se fartar, o texto diz que sobraram 12 cestos cheios de pão, e aí eles voltam no dia seguinte, para comer mais, mas agora, para que possam acreditar, veja, eles viram o milagre, mas aí Jesus diz, não, tem que ter compromisso com Deus, ele diz, não, para a gente ter compromisso, você tem que fazer um milagre, mas não fez no dia anterior? Não, mas eu tenho que ter uma desculpa, Deus não abençoou você no mês passado, não abençoou você na semana passada, não, mas para que eu possa me comprometer, Deus tem que fazer um sinal, Deus está cuidando de você todos os dias, Deus está revelando a vontade dEle para você todos os dias, Deus está apontando a direção, aquilo que Ele espera de você, para poder abençoar a sua vida todos os dias, e você dia após dia está dizendo, não, eu quero esperar um pouco mais, não, eu ainda não tenho certeza, Deus ainda não me provou que é isso mesmo que Ele quer, o que mais que você espera? Era isso que aqueles homens estavam fazendo, e eles não pediram um sinal qualquer, eles são específicos, eles querem que o pão os alimente todos os dias, como Deus alimentou com maná o povo no deserto. Então a gente quer que o Senhor faça um milagre. Olha, no passado, Deus alimentou durante todo o período que o povo cruzou o deserto com maná. Só multiplicou o pão só ontem. Tem que multiplicar todos os dias. A afirmação, portanto, no coração daquelas pessoas é: Deus faz do jeito que eu quero, ou eu não vou acreditar nele e não vou servi-lo. Eu estou orando, estou pedindo a bênção desse jeito. Se Deus não fizer, então eu não vou servi-lo. Então a pergunta agora, ela é pessoal, ela é para você. Qual o milagre você está esperando que Deus faça para que você se comprometa com Ele? O que é que você ainda tem colocado como condição para dizer assim, a partir daí então, aí eu sirvo, aí eu me comprometo, aí eu entrego a minha vida? Porque se você tem colocado essa condição, eu quero contar para você uma coisa muito importante. Deus não está interessado em provar para você a existência dEle, e muito menos em satisfazer os seus caprichos. Deus não está interessado nisso. Ele é o Criador de todas as coisas. A gente não precisa fazer força para entender que Deus existe e que Ele abençoa os seus. Quando nós olhamos para o universo organizado e em movimento, isso é um milagre. Eu tenho assim essa paixão pela ciência. Eu olho e eu vejo a mão de Deus em toda a criação, né? A ciência, os cientistas, eles dizem que o natural, o normal, seria que tudo estivesse parado. A gente se acostuma a acordar de manhã, acorda de madrugada, né? E daqui a pouco a luz do dia vai surgindo, o sol surge lá no horizonte, e ele cruza a terra, se põe lá no final da tarde, a lua aparece, está tudo em movimento, e a gente se acostuma, acha que isso é normal. Não, isso não é normal. O normal seria estar tudo parado, a energia se equilibrar, e tudo parar. Você pega uma
uma esfera, você gira ela, ela vai girando, ela ganha velocidade no primeiro momento, você impulsionou, ela vai perdendo velocidade e ela para. Isso é o natural. Então, o universo em movimento e organizado, as coisas não estão se chocando umas com as outras lá em cima, elas estão organizadas, isso é um milagre. O planeta Terra não ter sido destruído por asteroides é um milagre. Quer ver um negócio que poucas pessoas sabem, né? A ciência não explica o negócio chamado gravidade. A gente sabe que existe. A gravidade nos mantém no planeta, né? Corpos menores têm menos gravidade. Na Lua, você conseguiria saltar mais alto do que na Terra. Quanto maior o corpo, maior a força de atração. Mas ninguém sabe explicar por que isso acontece. Não é um negócio interessante? E aí nós temos no nosso sistema solar um planeta chamado Júpiter, um baita de um planeta. Se ele é muito grande, ele tem uma força gravitacional enorme, né? E ele está exatamente posicionado no universo, de modo a que esse monte de pedra solta que tem lá em cima, que o pessoal chama de asteroides, de cometas, desses negócios, aquilo que vem na direção da Terra, que se batesse aqui acabaria conosco, a gravidade de Júpiter capta. Vocês sabiam disso? Quem foi que colocou esse planeta ajustadinho lá? Não foi por acaso. A existência da vida e a gosto dessa palavra, viu? Nanotecnologia, que faz as células do corpo funcionarem e se reproduzirem, é um milagre. Dentro das células do seu corpo tem os robôs, eles pegam as coisas de um lugar e levam para o outro, modifica, coloca dentro de uma caixinha ali, molda, pega a informação do DNA, com base naquela informação, ela pega aquilo que você come e transforma nas proteínas e nos elementos necessários para poder formar as células, se multiplicarem e fazer seu corpo funcionar. Quem foi que programou esse robozinho que faz isso lá dentro? Isso é um milagre. E se não bastasse tudo isso, o Deus que se revela na sua criação, se revelou na pessoa do seu Filho, e de uma maneira milagrosa, vem preservando a sua palavra e a sua igreja por milênios. O primeiro livro da Bíblia foi escrito há cerca de 3.600 anos atrás, e você pode ler ele hoje e ele vai falar ao seu coração. Isso é um milagre de Deus. E ele continua transformando vidas e renovando a esperança dos desesperados e cuidando daqueles que estão solitários, aqueles que decidiram confiar nele. Todos nós conhecemos alguém cuja vida foi milagrosamente transformada quando essa pessoa se comprometeu com Deus. Hoje à tarde eu disse a melhor notícia do dia, né? O irmão Jair, esposo da irmã Esther, foram membros aqui da nossa igreja. O irmão Jair foi submetido a uma cirurgia, né, para tratar de um câncer pela segunda vez, e ele disse que ele tem uma irmã que sempre foi avessa ao Evangelho, e nesse processo agora de enfermidade dele, eles se uniram em família, orando e tal, e a irmã dele então permitiu, né, que seu coração fosse quebrantado. E aí agora, alguns dias atrás, foram na igreja para poder agradecer a Deus pelo sucesso da cirurgia, e a irmã dele entregou a vida a Jesus. E ele mandou a mensagem para mim dizendo: pastor, eu estou discipulando a minha irmã. Que bênção, irmãos. A vida dela já está sendo transformada. Eu tenho certeza que cada um de nós conhece a história de pelo menos uma pessoa que vivia a vida torta, caminhando de forma torta. Talvez alguém já tenha dito assim: para aquele lá não tem jeito. E aí de repente o Evangelho alcança a vida da pessoa e a vida dela é transformada. É o poder de Deus alcançando e transformando vidas. Preste atenção. Deus não precisa de mim e de você, mas Ele sabe que nós precisamos dEle. Então, Deus faz algo extraordinário, porque Deus é perfeito. Então, se Deus mudasse, Ele deixaria de ser perfeito, porque aquilo que é perfeito, se você mudar, deixa de ser perfeito. Não existe uma coisa perfeita e uma coisa mais perfeita. Ou é perfeito ou não é perfeito. Deus é perfeito. Então, Ele não vai mudar, mas Ele está disposto a abraçar você, como você é, como você está, e
com carinho, então, Ele aperfeiçoar você, para que a cada dia você esteja mais parecido com Ele. A mão dele está estendida e revelada em Jesus Cristo. Mas cada ser humano precisa tomar a decisão de segurar essa mão. É como se estivéssemos naufragados, estivéssemos à deriva no mar. Vamos nos afogar. A mão de Deus se estende a nós, mas nós precisamos segurar. Ele não vai me arrancar se eu não quiser. Ele não vai salvar você se você não quiser. Você precisa decidir segurar na mão de Deus. Por último, respondendo à pergunta, o que você busca em Deus, nós encontramos esse comportamento desajustado daquelas pessoas que buscavam Jesus, a busca da bênção sem comprometimento. Versos 32 a 35, o texto diz assim: declarou-lhe Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Aqueles que já leram esse texto até o final sabem o que aconteceu. Aquelas pessoas olham para Jesus, no final elas dizem assim: o discurso é muito duro, quem pode suportar? Não, a gente não quer esse compromisso, e foram embora. Então, diante do desejo daqueles homens em ver Jesus multiplicando o pão todos os dias para eles, Jesus revela que o pão que Deus lhes enviou é muito melhor do que o pão que eles comeram no dia anterior. É muito melhor que o maná que Deus enviou através de Moisés ao povo no deserto. O pão que Deus enviou é o pão que sacia a alma. E qual é a resposta do povo? Então eles dizem: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E aí, lendo esse texto de forma rápida, parece que a resposta deles está correta, que o desejo deles está correto, mas não é. A ideia aqui é: dá-nos desse pão, para que possamos comer, termos vida e continuarmos a viver a nossa vida de maneira que satisfaça o nosso coração. A gente quer a vida, a gente quer a bênção do Senhor, mas a gente quer a bênção do Senhor para a gente continuar vivendo do jeito que a gente quer. A gente conhece pessoas assim, né? A gente vai visitar a pessoa está no hospital, né? O familiar pede: pastor, leva a igreja lá para orar, a pessoa está assim, muito mal, e a igreja vai lá e ora. A gente ora mesmo, a gente ama, a gente deseja que a cura alcance as pessoas. Eu digo sempre que quando eu oro pela cura, porque Deus pode curar, mas que Deus põe o seu selo, porque mais do que cura física, as pessoas precisam de cura espiritual. Aí a pessoa chega lá, ela diz: não, eu quero Deus, eu quero que Deus transforme minha vida, se Ele me tirar daqui, eu vou viver para Ele. E aí Deus vai e cura. E aí a gente pensa assim: bom, agora, próximo domingo, a pessoa está na igreja, né? Não está. Ela sai do hospital, ela diz assim: passei na tábua da beirada, né? Então agora eu vou aproveitar a minha vida. E aí sai fazendo todas as besteiras do seu coração. Quer a bênção de Deus, mas não quer o Deus da bênção. É o conceito da bênção que vem pelo correio. De preferência, Sedex 10, para chegar bem rapidinho. Eu oro, peço a Deus, Deus manda logo a bênção, mas tem que ser pelo correio. Por quê? Porque assim eu assino o comprovante da entrega, desfruto da bênção recebida e nem preciso olhar na face daquele que enviou a bênção. É essa a inclinação do coração do homem. Eu quero a bênção de Deus, mas eu não quero saber de Deus. Eu quero que Deus satisfaça todos os meus desejos, mas eu não quero saber quais são os desejos de Deus. É o conceito do quero a bênção de Deus, mas não quero o Deus da bênção. Mas Jesus nos revela aquilo que é o extraordinário, que a bênção de Deus é o próprio Deus. Ele revela que o maior presente de Deus para nós é o próprio Deus presente em nós.
Então Deus não quis apenas nos conceder um pedido, nos abençoar, Deus quis habitar em nós. Talvez em algum momento a gente não consiga entender o quão grande isso é. Desde a eternidade, Deus trouxe à existência todas as coisas, Ele criou os anjos, e os anjos adoram a Deus, servem aos propósitos de Deus, mas desde a eternidade, a comunhão foi desfrutada apenas entre as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles têm comunhão. E quando nós cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, Deus faz habitar em nós o seu Espírito, e o nosso Espírito tem comunhão com o Espírito de Deus, que está em comunhão com o Pai e o Filho. Através da salvação em Cristo Jesus, nós somos chamados para comunhão com a Trindade, que começa agora e que se estende por toda a eternidade. Isso é grandioso. Jesus chama a atenção daquelas pessoas e chama a nossa atenção hoje. Isso é maior do que qualquer outra coisa. Mas eu preciso entender isso para valorizar. A medicina afirma que nós somos o que comemos, porque aquilo que a gente come, depois de digerido, vai preencher e vai influenciar todas as células do nosso corpo. Eu estou com um nutricionista aqui olhando para mim, né, buscando a comprovação dela ali. Então, é assim que Jesus precisa estar na nossa vida, preenchendo todos os espaços, dirigindo todas as áreas, trazendo cura, removendo a sujeira e dando direção. Não adianta apenas eu acreditar na existência dele, não adianta apenas eu acreditar no poder dele, eu preciso abrir o meu coração para que ele venha e faça parte da minha vida. O pecado é a doença que nos separou da vida que há em Deus. Jesus é o remédio que nos cura do pecado e nos faz voltar à comunhão com o Deus da vida. O Evangelho é isso, é esse convite para a comunhão com Deus. Você não precisa da bênção de Deus, você precisa de Deus. E se você abrir o coração e disser: Senhor, o Senhor está certo e eu estou errado, eu me arrependo de estar caminhando longe da tua vontade, de estar querendo a minha vontade, não a tua, eu quero que o Senhor alcance a minha vida e que o Senhor conduza a minha vida. Se você fizer essa confissão, Deus vai transformar a sua vida, mas é a sua confissão, ninguém pode fazer isso por você, e a sua oportunidade é hoje, é agora. Amanhã eu não sei o que vai acontecer, o que eu tenho como tempo para decisão é o hoje, é o agora. Então eu não conheço o seu coração, eu não sei se Jesus já habita e já reina no seu coração, e quando eu digo isso, eu não estou dizendo a respeito daquele que não é membro de nenhuma igreja, porque ser membro de uma igreja não faz de uma pessoa um filho de Deus. Jesus habita no seu coração, Ele reina sobre a sua vida. O que você busca em Deus? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar? Santo Deus e Pai que está nos céus, ó Deus, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que apliques essa palavra aos nossos corações. Deus, que o Teu Espírito Santo complete nos corações se algo não ficou claro, porque a Tua palavra precisa ser clara, a mensagem precisa ser clara, para que cada pessoa tenha a oportunidade válida de salvação, saber exatamente aquilo que o Senhor quer de suas vidas, saber exatamente onde está falhando e onde precisa melhorar e corrigir, saber exatamente qual decisão precisa tomar, para que se coloque de fato no centro da Tua vontade e seja alcançado pelo Teu amor e pela Tua salvação. Então, ó Deus, o que eu te peço em nome de Jesus, é que o Senhor toque nos corações
de modo que aqueles que já são teus pela fé em Jesus Cristo, entendam que esse comprometimento de vida é para promover a tua salvação a outras pessoas. Não fomos chamados apenas para encher um salão de culto no domingo, fomos chamados para cooperar com o Senhor, a fim de que cada dia mais pessoas sejam alcançadas pela tua salvação. Mas, Pai, se há alguém aqui no nosso salão de culto, ou ao alcance da nossa transmissão, que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador, se há alguém ouvindo essa palavra, e que Jesus ainda não é Senhor de sua vida, ainda que já seja um religioso, Deus, o que nós te pedimos em nome de Jesus é que os olhos sejam abertos, os ouvidos sejam abertos, e possam chegar ao entendimento da tua vontade. E então, ó Deus eterno, que as barreiras sejam removidas, não haja medo, não haja dúvida, mas que nessa noite, através da entrega a Jesus Cristo, confessando-o como único e suficiente Salvador e Senhor, que haja salvação, para a glória do teu nome, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. A igreja continua em oração, e eu quero estender a você uma oportunidade, e eu não vou me estender porque isso não pode ser um momento de constrangimento. O meu desejo é que essa palavra tenha sido clara. Não há salvação em nenhum outro senão em Jesus Cristo. Se você ouviu essa palavra fez sentido para você, e você entende que precisa tomar essa decisão, talvez você ainda tenha muitas perguntas, mas você entende, olha, essa é a direção, esse é o propósito de Deus, eu quero a salvação em Jesus Cristo. Se esse é o desejo do seu coração, eu gostaria que você, onde você está, que você levantasse a sua mão, apenas um gesto. Há alguém nessa noite que queira entregar sua vida a Jesus Cristo, confessando como único e suficiente